Olá, bom dia. Vamos falar de controle. Ser uma pessoa que gosta de estar no controle das situações. Você é aquela pessoa que não consegue fazer nada sem você gerenciar todo o movimento. Então, bem-vindo ao clube. Você é uma pessoa que é uma sofredora. Eu sei disso. Porque quando a gente quer controlar as coisas, a gente quer ser Deus. A gente não está no controle das coisas. A gente é uma coisa. A gente é um objeto. E vai ser conduzido por uma energia, por uma informação, por uma consciência. Se isso não é claro para você, eu convido você a olhar as suas dinâmicas da sua vida. E você mesmo fazer essa gestão, essa administração e verificar se esses controles que você exige tanto, né, toda essa formação, toda essa planilha da sua vida, se está funcionando. É um ótimo momento, né? É um ótimo olhar, você vê os resultados. Poxa, estou bem, Poliana, olha o controle, olha, tá tudo certo. E se você hoje deixar de controlar tudo, você consegue viver? Você vai para um espaço de desconforto imenso dentro de você. Porque você acredita que é você que está fazendo toda a mágica da sua vida. Graças a você, você é o seu herói, né? Você é a heroína da sua vida. Então você faz, você comanda e o resultado vem porque é você que faz todo esse movimento. Você, quando eu falo, o ego, né? A gente tem personalidade, a gente tem personas, esse ego que a gente acaba trocando de face rapidamente. A gente está em um lugar, a gente é um ator, a gente está em um outro canto, a gente é um ator. Quando você está na sua casa, você exerce vários elencos aí dentro da sua casa. Você é mãe, você é esposa, você é uma dona de casa, você é cozinheira. São infinitas funções que você exerce. E cada uma delas você vai colocar uma roupagem, você vai colocar uma personalidade diferente, uma expressão diferente. Você não é você. Você é um movimento que está pedindo que você use aquela roupa. E a gente não percebe, tudo inconsciente, é tudo automático. Se você parar hoje e verificar essa dinâmica, você vai ver. Quando você é mãe, você vai para um espaço de autocontrole imenso, né? Justamente porque é esse movimento. A mãe, segundo, né, toda essa dinâmica, tem que ajudar a ir todo esse movimento dos filhos a ir para a vida, né? A se despertar nesse mundo, a trazer essa autorresponsabilidade. Mas se você for observar, então, em todas as dinâmicas, se você sair dessa personalidade que existe por detrás de cada função, de cada atuação, você é um só. Você é uma pessoa só. E se você tiver consciente, você vai dar limite a essa pressão dessa personalidade. Porque aqui também existe a disfunção, né? Tem mães que são mães assim, totalmente rígida, controladora. Aí você olha para essa expressão e pergunto para você, tá correto você ser uma mãe controladora? Ah, Poliana, mas o meu filho não sabe fazer nada, sem eu ele não existe. Será? Basta você se colocar no lugar do seu filho. Você já foi um filho. Você já foi uma filha. E você gostava dessa gestão com os seus pais? Porque se você hoje é uma pessoa controladora, os seus pais foram controlador com você. E aí você indo lá para sua vida, nessa época de filho, onde os seus pais te controlavam, você sabe o sentimento que você tinha, as falas, os pensamentos. E aí você cresce. E aí por você não ter essa consciência, né, essa consciência de compreender toda essa energia que vem até você, que está disfuncional, porque pense assim,
Se você experimentou essa dor, você está oferecendo essa dor para o seu filho inconscientemente. Porque de alguma forma os seus pais não tiveram essa compreensão. E eles fizeram automático essa função. E você está no mesmo movimento. Estou fazendo automático porque eu não estou prestando atenção. Eu não estou me colocando no lugar dessa criança, desse filho. Eu estou exercendo uma função de poder, de controle. E aí você olha para a sua vida e você fala assim, Poliana, se eu não fizer todo esse movimento, como é que funciona? Funciona. E é um espaço extremamente desconfortável. Você viver tendo a administração. Você é uma administradora da sua vida. Você faz toda a gestão e ao mesmo tempo não cria nenhum tipo de expectativa e vive. E é um movimento extremamente desconfortável. Aqui existe um passo de autocontrole fantástico. Aí você vai para a parte mental, emocional, espiritual. Esses pilares são muito importantes porque é um equilíbrio. O seu espírito está em paz, o seu mental está na função organizada, não está além da função, aquela palpitação, sabe? Aquele descompasso mental, porque as informações que chegam, você faz aquele processo de meditação, de reflexão, verificar o que aquela informação está trazendo. Então, não tem acúmulo de pensamentos, de informação, está tudo em ordem. E quando vem por você estar no controle desse movimento mental, você fala assim, essa informação já foi catalogada, já está tudo certo. E aí você vai para as suas emoções, você sente uma paz e tranquilidade. Você experimenta todo o movimento com uma serenidade impressionante. E aí você começa a experimentar o amor. Por que o amor? Porque é algo puro, é algo leve. Você não está na dinâmica para controlar e mostrar o caminho para ninguém. Você vai ser essa pessoa com você. Você vai controlar a sua mente. Você vai observar e fazer um movimento de controle com suas emoções. E esse espiritual, ele vai estar no comando, direcionando você. E vai chegar coisas para você que você precisa experimentar. É aqui que entra esse espaço, né? De entregar-se a vida, entregar a Deus, né? Quando os evangélicos, eu acho que de todas as religiões, os evangélicos, eles são mais fervorosos na fé, muito. Eu lembro quando eu passei um desafio na minha vida, o primeiro desafio mais desconfortável da minha vida, onde eu comecei a olhar para mim de forma mais clara e objetiva, e eu via os evangélicos falando com aquele fervor e eu olhava para dentro de mim, eu não acreditava do que eles estavam falando. Não, Poliana, tenha fé em Deus, esse movimento é um movimento normal para algumas situações, mas se você acreditar, se você colocar ali toda aquela fé, você vai conseguir. E eles falavam com tanta força, com tanto poder, e eu olhava para mim com aquelas falas e eu não conseguia me conectar com aquela força. Ali eu entendi o quanto é importante a religião. Porque se eles estavam experimentando aquela fé, porque eles sabiam qual era a rotina, né, de todo um desequilíbrio que a gente passa na nossa vida. E que aquele período ele vai passar. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter misericórdia de mim mesma e das pessoas que estão ao meu lado. Então, é um movimento que eu não experimentava na minha vida. E quando realmente eu precisei dessa fé que eu acreditava que eu tinha, eu sempre falei como as pessoas falam, não, eu rezo em casa, eu faço o meu movimento tradicional, eu acredito em Deus. Essa fala é tão bonita. Mas na prática, quando você realmente precisa dessa fé,
você vê que sua fé é falha, é fraca e muitas das vezes não existe. E quem está no controle da nossa vida é Deus. Por isso que é fantástico esse movimento de você fazer o que tem que fazer, acreditar no que tem, que você deseja dentro de você, nos seus sonhos, nos seus desejos, e ir em busca disso. E todo dia fazendo um pouquinho, um movimento para chegar naquele objetivo. E quando você faz esse movimento de ir em busca dos seus desejos, tem dois fatores muito importantes que a gente tem muito que observar. Tem a fé cega, que eu não estou vendo o resultado e continuo. E aí eu vou parar dentro de mim e vejo que aquilo não é o certo, porque o seu coração, o seu corpo está dando sinais, mas você está ali temando, observando toda a dinâmica de ir ao encontro de algo que não está sendo autorizado pelo seu corpo. Quando você está no caminho certo, por mais que as coisas não estão acontecendo, você experimenta a leveza, você experimenta uma abertura de caminho para aquele horizonte que você quer. E o seu corpo, ele não fica de uma forma estagnado. Ele tem energia para ir e fazer o que tem que ser feito, por mais que você não tenha resultado. Então, assim, é um espaço muito desconfortável de compreender, porque você não sabe o caminho correto se você não fazer essa conexão com você mesmo, de você observar as dinâmicas mentais que chegam, essas intuições que chegam até você, porque as pessoas não é um parâmetro quando você está no movimento de ir em busca de algo. Eu desejo algo grandioso, porque tudo que vem para você é algo muito grandioso, mas você tem que começar hoje. Hoje você não tem nada, você só tem uma informação, uma vontade, um desejo, e você vai em busca de realizar isso. Aí você coloca um propósito, por que eu vou fazer isso? Ah, por isso, por isso e por isso, tá? Então eu vou. Quando eu vou, o meu externo, que é esse movimento para comprovar se você quer mesmo fazer esse ir, ele vai querer te destruir. Aí entra aqui as incompreensões de outras pessoas. E aí você tem que ter um autocontrole muito grande, porque você sabe qual é o propósito. Você está experimentando fragrância de resultados. Fragrância. O que seria essas fragrâncias, Poliana? Um feedback de um cliente, ou de um possível cliente, ou de um possível, alguém que está ali fazendo parte desse movimento de você ir em busca desse objetivo. Você recebe resultados pequenos, que não é pesado, ele é grama, mas você sente que ali é o caminho. Só que outras pessoas, elas já querem o resultado, e o resultado não chega de uma hora para outra. Aqui entra a fé. Se você não acreditar em você e acreditar no que você está recebendo todo dia de alimento, você desiste. Porque é muito fácil desistir. E aí você tem que começar tudo de novo. Um outro desejo, um outro sonho. E esse movimento de desistir de algo e ir para outro é cansativo demais. Está aqui no nosso ser. A nossa alma fica desacreditada. O nosso ser espiritual fica assim, bom, vamos deixar ela perdida. Quando ela se encontrar, a gente ajuda ela. Porque é assim que o movimento espiritual faz. Essa parte invisível do nosso ser. Ele observa. Porque você não está observando você. Se você parar hoje e observar a sua dinâmica, você vai observar os seus sentimentos, suas emoções, o seu mental. E você vai ver que você está extremamente disfuncional. Entende? Porque o seu coração está num cardíaco assim, batendo. O seu mental está desajustado, pensando em muitas funções, nesse autocontrole do outro, do externo. E esquece que isso só vai chegar para você se você tiver essa leveza.
Aí o espírito age, traz para você o que você precisa. Então a gente, no controle, a gente não é ninguém. A gente só sofre. Por isso que a gente tem que doutrinar o nosso ego. Para quando tiver nas dinâmicas, a gente usar esse discernimento, esse amor que habita dentro de você, porque você compreendeu em se colocar no lugar do outro. Aí não vou fazer isso porque eu experimentei isso com a minha mãe e não foi legal. Eu sempre falo para as mães perto de mim, pais, né? Eu falo assim, você lembra da sua infância? Você lembra quando você começou a namorar? Você lembra quando você fez esse movimento? Porque se hoje o seu filho está experimentando um movimento, você também experimentou lá atrás. É a sua herança. E somos nós que vamos desviar do caminho no sentido de eu não vou fazer igual o que o meu pai e minha mãe fez. Se aquilo que você experimentou não foi gostoso para você. E você vai oferecer para o seu filho e para a sua filha o que foi gostoso na sua vida. E aí quando você vê que seu pai não ofereceu aquilo que era gostoso, você vai oferecer hoje. Eu olho para os meus filhos e falo assim, bom, se fosse a minha mãe que estava aqui enlouquecida, fazendo todo o movimento aqui que eu não faço. E eu não estou desrespeitando ela. Eu estou seguindo o meu coração, a minha essência. Porque eu entendi na dinâmica como filha que o meu pai e a minha mãe não tinham compreensão, não tinha isso pronto dentro deles. Né? Não estava consciente, então eles me ofereceram o que eles tinham de melhor dentro deles. E eu experimentei. E aí quando eu era pequena, eu falava assim, quando eu tiver um filho, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu sempre falava isso, né? Eu acredito que se você for para a parte da sua infância, você vai para esse espaço. Se eu tiver um filho, eu vou tratar dessa forma. Tenho certeza que essa fala para uma criança sempre vem. E essa fala eu falo para os meus filhos. Eu falo assim, se a mãe não oferece para vocês o que vocês desejam dentro do seu coração, o que para vocês faz sentido, quando vocês estiver na família de vocês, vocês oferecem. Porque eu também pensava assim, quando eu crescer, tiver a minha família, eu vou fazer diferente. Mas eu não vou fazer diferente porque eu odeio a minha mãe, eu vou fazer diferente porque eu gosto. E se eu gosto, eu vou oferecer isso para o outro. E se o outro gostar, que maravilha. Se o outro falar, eu não quero isso, o não existe para ser respeitado. O sim existe para ser respeitado. Então, um espaço de movimento que a gente tem na nossa vida é que não tem o que fazer, a não ser a gente observar. Toda essa dinâmica é de observação. E aí eu convido você a fazer esse movimento que eu acabei de falar de mãe e expandir para todas as atividades que você exerce no seu dia a dia. Se colocar no lugar do outro é algo fantástico, porque aqui acaba todo o problema. Eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Você quer ser humano. Você é tal da humanidade. Então eu vou oferecer o melhor para o outro porque é o melhor que eu quero receber da vida. Ah, Poliana, mas nem todo mundo merece o melhor. Quem é você? Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Então assim, a gente não tem seleção. A gente tem pessoas. E um não é melhor do que o outro, porque você não é melhor do que ninguém. Você é igual a ele. Se você olhar todas as suas funções, você faz igual aquela pessoa. Você olha, você cheira, você tem o paladar, você tem o sentir. Então, você é igual aquela outra pessoa no sentido de corpo. E os sentimentos, muitas das vezes, sim, aquela pessoa tem sentimentos. Ela tem emoções, ela tem pensamentos, ela tem uma família espiritual que cuida dela. Então, quando eu não cuido do outro como eu deveria,
eu sou bombardeada dessas informações negativas. Quando eu maltrato o outro, eu dou o direito do outro pensar mal de mim, mandar informações negativas para mim. E todo esse movimento energético chega até a mim. Me desconstrói, tira a minha energia. Por que tira a minha energia? Porque eu estou sendo má com outra pessoa. Poliana, você já falou que o mal e o bem não existe. Não. Mas você sabe dentro do seu coração que está sendo impulsionado a fazer. Então é você no controle da vida no sentido de observação. O que eu estou fazendo na minha vida? Poxa, eu estou fazendo algo que não está sendo legal. Aí você entra no espaço dentro de você e pede solução. Esse falar externo, quando você começa a ir para o seu interno, ele começa a diminuir. E vai diminuindo até o momento que você não tem nenhuma vontade de se expressar com ninguém. Você só observa a dinâmica. Tem momentos que eu estou no silêncio só observando a dinâmica. E vejo quanto que as pessoas têm assunto para falar, é impressionante. Eu observo as dinâmicas e acompanho toda a alegria das pessoas fazendo o que para elas faz sentido. Então a gente vai viver em sociedade, nesse espaço de paz e tranquilidade, compreendendo as outras pessoas e não querendo estar no controle, respeitando as pessoas como elas são e não estando no controle. E quando você faz esse movimento, a vida te presenteia graduativamente de acordo com o seu merecimento. Então, se hoje você não está recebendo o que você deseja, para um pouco, faça reflexões. Onde é que você está sendo uma pessoa controladora, uma pessoa exigente, uma pessoa que acha que é dono da verdade? A gente não é dono da verdade de nada. A sua verdade é a sua verdade, é a sua experiência, é o seu sentir, é o seu pensar, é o seu conhecimento. A verdade do outro é esse conjunto também. Ele pode falar não para o que você pensa e tá tudo bem, é a opinião dele. Isso não vai interferir com você, isso não vai interferir com a sua dinâmica. Você saber que o outro tem uma expressão e tá tudo bem é algo mágico. Não existe guerra, existe uma compreensão. Tá tudo bem, é o seu pensar, eu respeito isso, não tem nem discussão, eu não discuto. Eu não discuto com ninguém que não está aberto a um diálogo. Eu sempre observo, né? Eu quando estou em algum movimento que tem uma compreensão, um ampliar da fala um com o outro, uma troca, a gente ali se diverte. Quando não existe essa troca de informações, eu vejo que ali tem o quê? Limitações, tanto meu, que não compreendo o outro, quanto dele que não me compreende. E aí existe um silêncio, né? Um respeito. Eu não vou impor a minha verdade. E falar dessa forma é algo muito mágico, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Essa função, essa energia, ela permanece acompanhando a minha rotina diária. E sou eu que, ao observar que eu estou nesse espaço, eu saio dele. Pô, agora estou controlando. Pô, Poliana, como assim? Então, é um observar e um sair todos os dias. Não tem como uma mágica acontecer, você não ser uma pessoa controladora mais. Isso faz parte. A gente tem todos esses movimentos, controladora, exigente. Aí tem, né, os sentimentos, tenho ciúmes, tenho mais outras coisas que me envolvem e vou me conectar quando eu estou desconectada de mim mesma. Quando eu não estou, eu vou observar, poxa, eu estou indo para esse espaço que não é confortável para mim, eu vou sair. E aí eu faço um movimento de sair. E aí eu conduzo o meu ser falando, não está certo o que você está fazendo, vamos para outro lugar. Vamos caminhar,
vamos meditar, vamos fazer uma oração. Então, assim, é você que vai descobrir na sua rotina como você faz para sair desse espaço, né? Que o seu corpo vai automático. Porque ele vai viver com você para sempre, não tem cura. Existe só um controle dessas informações que chegam. E aí você pega essas coisas quando você quiser usar. Você usa, descarta, tá tudo certo. Não existe uma coisa fixa, existe uma coisa oscilante. E aí eu pergunto para você, você é controladora? Se você é controladora, começa a se desprender desse movimento. E aí você vai ver o desconforto. Tem vídeos aqui que eu já falei de você ficar no desconforto para receber um presente. Então, quanto mais você se despir desse movimento de controle, você vai criar espaços emocionais dentro de você, tá? Quando eu falo aqui com essa calma, porque o desconforto faz esse movimento, é esse presente, você recebe um presente invisível, esse abrir das suas emoções. Então você vai experimentar algo que você não consegue experimentar de início, vai ter desconforto, vai ter dor. Muitas das vezes você vai sofrer porque você vai demorar um pouco de sair daquela rotina, que o controle, como qualquer outra coisa, é um vício. Você vai ter abstinência. E quando você vai para esse espaço, tem todo o movimento, né? O corpo sente, as suas emoções reverberam, o seu mental vai para um espaço desconfortável, falando, e você entra em meditação, observando tudo isso. E aí você expande. E é um movimento diário, eterno, até infinito. Faz sentido para você? Se faz sentido, faça esse movimento. Olhe para você hoje. Você está no comando da sua vida no sentido de observação. E a espiritualidade está ali para te ajudar, te orientar para ir para esse caminho, que esse caminho vai ter proteção, vai ter todo esse movimento de ir para o que você precisa ir, experimentar o que você precisa experimentar e não ser desconstruído. Entende? Então hoje você consegue fazer esse movimento, ir para onde para você totalmente um lugar novo e começar a fazer algo novo para você. E você fazendo algo novo para você, o outro vai experimentar algum momento essa fragrância e vai começar a observar, nossa, você é diferente, por que você faz isso? Eu não consigo. E aí você vai explicar, não, você consegue sim, porque eu consegui. Eu já experimentei o que você experimenta. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo observar as dinâmicas e consigo fazer de forma mais organizada. Então o outro vai conseguir também, porque você conseguiu. Então eu abençoo você no dia de hoje. Que Deus esteja presente nesse seu dia, abençoando você, que você possa observar toda essa dinâmica invisível que a gente passa despercebido. Porque está num movimento tão de controle do outro, olhando tudo, sem olhar para a gente mesmo, sem parar um momento e fazer uma respiração, sem parar um momento e fazer essa conexão com você e observar o que você está fazendo com você mesmo. É isso. Tchau, grande beijo